Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o Chega Pra Cá 53, programa de entrevistas do jornal O Popular. O deputado estadual Bruno Peixoto completou agora em dezembro 4 anos na liderança do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa. Foi o líder que mais tempo exerceu a função. Neste período, projetos importantes, impopulares e barulhentos foram aprovados, como a reforma do Estatuto dos Servidores Públicos, reforma da Previdência e agora o fundo criado para investir, para financiar as obras de infraestrutura nas rodovias goianas. O deputado também vai enfrentar uma outra eleição por agora. Ele é pré-candidato a presidente da Assembleia Legislativa e é o nosso entrevistado neste Chega Pra Cá. Olá, deputado, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, Leide, e é um momento em prestarmos conta para os nossos eleitores, para toda a sociedade. Fico muito feliz de poder estar aqui com você, aqui no nosso Chega Pra Cá, com Cileide Alves. Bom, então vamos chegar falando um pouco sobre esse legado que fica do ponto de vista legislativo, não apenas para o governo de Ronaldo Caiado, mas para a sociedade que é, afinal de contas, a parte, né, interessada em todas essas mudanças. A gente sabe que boa parte dessas medidas foi muito impopular, né? Caso da contribuição da aposentadoria de 14%, a alíquota de 14%, a própria mudança do estatuto dos servidores, que tirou benefícios que eles já tinham, e agora o Fundeinfra, né? Que cria essa taxa do agronegócio. Olhando para esses temas mais polêmicos, o que a sociedade ganhou com isso? Cileide, nós temos que colocar para todos que assumimos um governo em 2019 com um déficit orçamentário, um déficit superior a 300 milhões mês, incluindo a Previdência. 2 folhas em atraso. Em 2019, nosso governador assumiu com um verdadeiro caos em relação às economias. Nosso governador arregaçou as mangas, trabalhou muito, fez ajustes, reduziu o número de cargos comissionados, reduziu o número de imóveis alugados, fez reformas duras, mas necessárias. E hoje, nosso governador tem o equilíbrio fiscal. Nosso governador trabalhou muito, com muita sabedoria, com muita transparência, com muita responsabilidade. E é natural que fizéssemos reformas necessárias, a exemplo do governo federal, quando enviou ao Congresso a reforma na Previdência. Nosso governo apenas adequou o que foi aprovado pelos deputados federais e senadores, uma adequação. Lembrando que nosso governador, com a venda da CELG Transmissão, nosso governador, com a venda, investiu todo o recurso no caixa da Previdência. Isso é responsabilidade, isto é seriedade, isto é transparência. Porque poderia muito bem investir esse recurso em outras áreas, mas não. Preocupado com o servidor, preocupado com a Previdência, todo esse recurso foi direto para a Previdência, elevando o teto, o piso de cobrança. Quem recebe até R$3.000 é zero, não contribui com absolutamente nada a Goiásprev. Nada, repito, zero. Somente acima deste valor é que se paga. Então nós atendemos a grande maioria dos servidores, quase que zero o pagamento em relação à cobrança relativa a Goiásprev, o citado da Previdência. Pois é. O governador Ronaldo Caiado, no discurso da posse neste domingo, ele confirmou que ele conclui esse mandato com uma poupança de 9,2 bilhões,
que é o recurso que não foi gasto por conta do teto de gasto, né, acumulado aí com o teto de gasto, e de não pagar a dívida, que o pagamento da dívida está suspenso. O líder da oposição, que discursou ontem lá no domingo na Assembleia Legislativa, ele defende que parte desses recursos seja aplicado nos servidores, com reajustes da database, aquele reajuste que não foi dado de anos anteriores. Como é que o senhor vê isso? Esse dinheiro tem que voltar também para o servidor público? Que nós temos que ter muita clareza que o nosso governador, com muita austeridade, com muito controle dos gastos públicos, conseguiu o equilíbrio fiscal. Nós, deputados, aprovamos uma alteração na Constituição Estadual. Lembrem-se bem que o teto dos gastos foram no governo do PSDB. Ali foi o teto. Que desde então não se colocaria a apreciar a reposição do índice inflacionário do período. Nosso governador aprovou matérias importantes, aderiu ao RRF, Regime de Recuperação Fiscal. Aí um segundo teto. Sim. E enviou, mais dentro do regime de recuperação fiscal, é permitida a reposição do índice inflacionário, que o nosso governador fez, alterou a Constituição Estadual e enviou para a Assembleia, e nós aprovamos essa reposição. Então, o nosso governador foi quem colocou a reposição do índice inflacionário. O nosso governador, Ronaldo Caiado, quem conseguiu, reduzindo os custos, investindo na educação, conseguiu bônus para os professores, para todos os servidores da educação. Um bônus de 105%, pago em dezembro. Então você observa que nós estamos valorizando o servidor público, nós estamos trabalhando. Nós aprovamos várias matérias na Assembleia trazendo esses benefícios. Quando você disse alteração no estatuto, ela aconteceu? Sim, aconteceu por orientação do Ministério da Educação. Nós apenas adequamos à realidade nacional, até mesmo vários estados assim já o têm, sem prejuízo para o servidor público, sem prejuízo para os alunos, e em breve nós estaremos anunciando novas medidas que trarão benefícios aos servidores da educação, em breve. Bom, o governador, ele chegou a anunciar que enviaria mais projetos do que foram efetivamente enviados agora em dezembro para a Assembleia Legislativa. Um dos projetos que deve ser enviado é o da reforma administrativa. O senhor sabe se esse projeto chegará em fevereiro, antes da mudança da nova legislatura? Quer dizer, essa legislatura que está se encerrando ainda voltará a se reunir ou vai ficar para fevereiro a reforma? Nosso governador foi reeleito no primeiro turno, junto com Daniel Vilela. Ou seja, um reconhecimento por parte da população, pela grande maioria da população do nosso estado. E essa experiência que ele adquiriu em 4 anos, tendo êxito em primeiro turno, lhe deu tempo para consultar os secretários, para preparar uma reforma administrativa. Graças a Deus ele está bem, já recuperado de uma cirurgia, e tenho certeza que já está analisando todas as orientações que ora buscou com os secretários. E assim que concluir a reforma, será enviada à Assembleia. Acredito que no início de fevereiro. E nós estaremos apreciando a reforma, com certeza teremos aí a aprovação. Aí sim, eu vejo que ele fará as mudanças que entender necessária. Então não chega agora antes de fevereiro? Não acredito, até mesmo porque os secretários estão apresentando as sugestões para que tenhamos cada dia mais resultados positivos para a sociedade. Repito, foi positivo, pois teve êxito nas eleições no primeiro turno. Então eu entendo que as mudanças acontecerão, mas, na minha opinião, já é pessoal, não serão grandes mudanças nesta reforma administrativa. Acontecerá, sim, mas não com uma grande amplitude. Bom, o senhor Nós já temos anunciado a Secretaria de Infraestrutura, a possível Secretaria do Entorno. Então, eu entendo que são mudanças mais setoriais, que vão dar agilidade, investimento em obras. Então, o nosso governador experiente, e não tenho dúvida que será uma gestão de excelência.
até mesmo pela experiência do nosso governador. Bom, o senhor é pré-candidato a presidente da Assembleia Legislativa, né? Já me parece que 2 candidatos, me ajuda aí a relembrar, né? Sim. Já abriram mão das candidaturas, que foram o Virmondes Cruvinel, o Renato de Castro. Renato de Castro. E Lincoln TJ, como é que está? Tá. Primeiro ponto, 3 excelentes pessoas, todos com experiência. Virmondes está junto conosco, Renato já foi deputado comigo, de igual modo Lincoln TJ. Os 3 têm grande capacidade. Conversei com o Virmondes durante um bom tempo. O Virmondes entendeu a importância da união, até mesmo porque os candidatos apresentados, esses 4 candidatos, todos do partido do governador, União Brasil. Mostrei para o Virmondes a importância da união, até mesmo pela governabilidade. Virmondes compreendeu e está conosco dentro desse mesmo projeto. Conversei também com Renato de Castro. Renato também compreendeu. Fui deputado junto com Renato. Renato é um amigo pessoal. Formamos junto em economia. E Renato também compreendeu e pode ajudar muito a Assembleia na presidência da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. E nós fizemos a composição. Lincoln TJ, jovem, determinado, deixou a vice-governadoria e tenho certeza que tem muito a construir e a contribuir para a sociedade. E estamos mantendo o diálogo, mas ainda não houve essa união, mas estamos mantendo o diálogo. A CCJ já foi definida, a Comissão de Constituição e Justiça? Nós estamos também buscando a construção. Lembrando que as comissões serão compostas no dia 15 de fevereiro. Caso o projeto seja enviado antes, terá uma antecipação na formatação das comissões. Mas nós temos 2 postulantes que são extremamente capacitados, Wagner Neto e Hamilton Filho. São 2 excelentes nomes que até o momento colocaram à disposição. Mas isso tudo será uma construção junto com os deputados para que chegássemos a essas escolhas. Que nós estamos deixando esse debate para próximo à realização, neste caso, 15 de fevereiro, ou na primeira sessão, caso o governo envie as matérias de reforma antes do dia 15. Deputado, uma das questões que a Assembleia alterou por iniciativa sua, né, projetos que o senhor apresentou, foi aumentar o número de vagas na mesa diretora, né? Acrescentou um vice-presidente e um corregedor, um vice-corregedor. Para que isso? É só para aumentar o número de vagas para facilitar a composição política? O que ocorre? Nós, deputados, quando precisamos apresentar o que já ocorreu por várias vezes, apresentar formalmente uma denúncia contra um parlamentar, essa denúncia vai direto para o Conselho de Ética. Direto. Às vezes, sem se ter culpa, um ato de perseguição política já vai para o Conselho, podendo ter uma punibilidade. Então, antes de ir, vai para o corregedor. Neste caso, se este for impedido, teremos o vice-corregedor para que não haja perseguição política e não vá para o Conselho de Ética antes de uma análise. Então, nós apresentamos isso, foi um anseio da grande maioria dos deputados para que não haja perseguição, para que não haja, por um ato ou outro, ir para o Conselho de Ética sem uma análise. Então, essa foi a ideia. Não foi prejudicar o envio deste ou daquele ao Conselho de Ética, e sim uma análise, para que não tenhamos uma perseguição política, como já foi visto por parte de alguns deputados, denunciando seus pares, às vezes por ações políticas. Então nós queremos uma casa tranquila, uma casa que tenha responsabilidade, que tenha um corregedor e que seja sempre propositiva. Essa foi a nossa ideia. E de maneira alguma. Quantos membros são à mesa? São 10 membros. Pois é, 10 membros, uma mesa com 10 membros para gerir um colegiado de 41, não é uma proporção meio alta? Nós temos presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Esses 3
é o que nós chamamos de mesa diretiva. O restante são para assumir funções no caso da ausência. A exemplo, o primeiro vice-presidente assumir no caso da ausência do presidente, seja por não estar na sessão ou algum outro motivo. Tanto o primeiro e segundo secretário que fazem a leitura da ata, leitura dos projetos e que assinam com o presidente os atos, seja para publicação, autógrafos de lei, estes em impedimentos ou em ausência assume o terceiro e o quarto secretário. Então nós temos ali a mesa diretiva, que são 3 deputados, e nós temos ali aqueles que ora fazem a substituição. Então eu entendo o número necessário, até mesmo porque nós temos uma Assembleia que deputados estão representando. A mesa diretora também tem essa capacidade de representar a Assembleia em eventos, em ações, em audiências públicas. Então eu entendo que sim, se faz necessário. E no caso a figura do corregedor, já expliquei os motivos, que faz importante. Todos os demais poderes têm a figura do corregedor antes de que seja enviado para o Conselho de Ética. E a Assembleia nós não criamos, nós copiamos dos poderes já existentes a questão do corregedor. Deputado, e o governador, como é que ele tem se colocado nessa questão da sucessão na Assembleia? O senhor é líder dele 4 anos, certamente porque tem a confiança dele. E para a presidência da Assembleia, como é que fica essa relação? O governador sabe que eu gosto muito dele, tenho muita admiração, tenho muito respeito por ele, aprendo com ele todos os dias. Todos os dias. Então, assim que nós construirmos todo esse projeto, claro, jamais estaria no momento em que não houvesse a imposição que eu digo deste ou daquele. Jamais a imposição para com os nossos pares. Jamais. Sempre de convergência, sempre de união, sempre trabalhando o poder legislativo de mãos dadas com o poder executivo. Nós temos que ter essa sintonia. E vou estar na posição que o nosso governador entender ser melhor. Jamais uma imposição para deputados. Jamais. E tenho certeza que o nosso governador sempre agiu com muito respeito e com muita união com o poder legislativo. Sempre. Mas então, o senhor conversou com ele, falou sobre essa candidatura ou o senhor está trabalhando ela independentemente dessa conversa? Nosso governador sabe do carinho, do respeito que tenho por ele. Estou trabalhando, construindo, tudo isso. Até mesmo porque eu tenho por iniciativa consciência... própria, sem o apoio dele nesse momento. Por quê? Eu sei que jamais colocaria o nosso governador em dificuldade, jamais. Tamanho é a minha admiração e meu carinho por ele, jamais. Por isso estou trabalhando e mostrando o nosso projeto. Eu entendo como o governador vai dizer que quer este ou aquele, sem ofender. Todos nós somos da base, todos nós. Todos nós fomos eleitos que estão pleiteando os 4 nomes iniciais. Renato, do União Brasil. Virmontes do União Brasil. Lincoln do União Brasil. Bruno do União Brasil. Todos partidos do governador. Então eu entendo e vejo o governador como um ponto de convergência e de união de todos nós, deputados da base. Então não poderíamos jamais impor um constrangimento a ele. Nós temos que aliviar, que ajudar o governador. Então eu estou trabalhando sempre com essa teoria de junção, de união e não de imposição. Esse é o nosso diferencial no meu entender. Estou trabalhando. Quero chegar junto ao nosso governador com tudo pronto para que ele não tenha que jamais ter que escolher entre este ou aquele dentro da base. É o nosso trabalho. Mas digo, e desprendido, voltar na posição que o governador entender ser melhor. Olha o que eu estou dizendo. Se o governador pedir para o senhor continuar líder e não ser presidente da Assembleia, o senhor aceitaria? Sim. Sim. Isso chama-se companheirismo, admiração e respeito.
que é o que eu tenho pelo governador. Eu tenho ele como a minha referência política. Referência. E a experiência dele é formidável. Convivo com ele 4 anos, quase que diariamente. Cileide, ele tem uma inteligência, uma rapidez de raciocínio, um coração enorme e digo, eu tenho muita admiração por ele. O e senhor tenho nele fechou, uma referência. O senhor fechou também o apoio dos deputados da oposição? Sim. Eu fui líder da oposição em governos anteriores. Eu sei a importância da oposição. Eu fui líder da oposição. Eles vão estar na mesa também? Sim, o PT... Quais os cargos da mesa que eles terão? O PT, inclusive, está na 3ª vice-presidência, indicado pela bancada, o Antônio Gomide. Bom, a Assembleia Legislativa, a gente sabe, ela tem uma estrutura de cargos comissionados muito grande. A relação atual, eu não me lembro, mas é a proporção, melhor dizendo, chegou a ser 30% de efetivos para 70% de comissionados. Essa estrutura vai permanecer caso o senhor se eleja presidente? Estamos trabalhando muito para manter os deputados unidos, para mantermos uma estrutura e uma prestação de serviço à sociedade. Lissauer avançou muito, muito mesmo, foi muito positivo. Então, aquilo que for necessário para mantermos um serviço prestado à sociedade, lembrando sempre, Cileide, que a sociedade paga o nosso salário, nós somos funcionários. Pois então, por isso mesmo, uma presidência da Assembleia tem mais de 1.000 cargos comissionados à disposição dessa presidência, não é um exagero? Eu não vou dizer que é da presidência. Os deputados precisam de uma estrutura para atender o estado de Goiás, a população do estado de Goiás. Nós estamos falando de aproximadamente 7 milhões de habitantes. Nós estamos falando de 246 municípios. Nós estamos falando de uma estrutura de trabalho, não é do presidente. Ela é para servir a sociedade. Agora, cada deputado tem a sua maneira de trabalhar, que eu tenho que respeitar. Uns optam por ter um número maior de servidores, outros por um número menor de servidores. Então, cada parlamentar faz a sua gestão do mandato. O que nós da presidência temos que fazer, e Lissauer fez isso com maestria, é dar a estrutura e a condição necessária. Pois é, e aí, agora com o aumento aprovado nos salários dos deputados, vai haver um impacto no orçamento. Sim. Né? A Assembleia tem noção do que vai gastar a mais por conta disso? E além dos deputados, quem se beneficia com essa melhoria de salário lá dentro da Assembleia? Porque a gente sabe que tem algumas categorias que têm salários vinculados proporcionalmente ao dos deputados. Hoje nós, deputados estaduais, nós acompanhamos, conforme a Constituição Federal, o salário dos deputados federais. Houve o aumento do salário dos deputados federais, o conhecido efeito cascata, aprovado aqui na Assembleia. Isso aconteceu, está sim dentro da previsão orçamentária, fiz questão de acompanhar isso. Nós tínhamos uma distorção também, Cileide, muito grande. Quase 80% dos servidores da Assembleia possuem o auxílio alimentação. Quase 80%. Efetivos e comissionados. Exceto servidores do gabinete. Uma disparidade. 2 servidores ao lado, com o mesmo salário, porém um tem o auxílio alimentação e o outro não. Nós também trabalhamos para aprovar a correção dessa distorção. Que esses de 1.100, não é? R$1.000. R$1.000, que agora vai passar a valer para quantos servidores? Só para os gabinetes. 80% dos servidores já possuem auxílio alimentação. E agora foi inserido para os gabinetes. Também já com previsão orçamentária. Qual que é o impacto desse aumento na folha? Na verdade, ele vai ser no grupo 3, chamado custeio. Então, aproximadamente de 800 mil ao ano. 800 mil por mês. Tá. E apesar do RRF, vocês têm orçamento para isso? Sim, tem orçamento. Não houve, e é bom frisar, não houve incremento de orçamento. Está dentro da redução de despesas do Legislativo.
com essa redução de despesas previstas, entre elas a construção, que nós sabemos que foi entregue no ano passado, a nova Assembleia, com a redução dos custos com a construção, nós tivemos sim um superávit em relação à receita para este ano, que deu condições de apresentarmos o auxílio alimentação para esses 20% que faltavam aproximadamente no montante de R$ 800 mil por mês. Bom, então, sem acréscimo no orçamento. Deputado Bruno Peixoto, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disposição de conversar aqui com o Jornal Popular. Eu é que agradeço, Sileide, muito obrigado pela oportunidade, prestar contas do nosso mandato. Quero agradecer muito o voto, o apoio, o carinho da população conosco. Um feliz 2023, um beijo no coração e que Deus nos abençoe. E a gente fica por aqui. E não se esqueça, o Chega Pra Cá também é podcast. Toda terça-feira à tarde você encontra o programa novo no seu tocador preferido. Confira!